Olá, investidor, aqui é o Wagner Caetano, fazendo agora o cenário em vídeo especial, momento turbulento aí da Bolsa. Para quem assistir, pessoal, se puder compartilhar o vídeo, deixar o like e utilizar a área de comentários, todos serão muito bem-vindos. Eu vou direto aqui aos gráficos, né? Vou colocar o Ibovespa aqui na tela, colocar os mercados internacionais para a gente ver. Eu vou tentar aí auxiliar os investidores que acompanham o canal de alguma forma, se tiver aí ao meu alcance, se o que eu disser aqui for útil para o pessoal que está assistindo. No exterior, nós temos um mercado com direção mista, né? Se a gente observar aqui, por exemplo, as bolsas na Europa, que estão fechando, estão para fechar, são leves quedas, por exemplo, 0,10 na Inglaterra, 0,15 na Alemanha, 0,17 na França. As bolsas americanas, o Dow Jones está em alta, S&P de lado, Nasdaq caindo, mas estava mais forte, né? E tem aqui o crude oil subindo 1,76. Então, e o EWZ, por exemplo, caindo 6,66, né? Somando o dólar com aquilo que está caindo a bolsa. Olhando rapidamente aqui, eu vou olhar o Dow Jones, né, que é a principal bolsa que a gente costuma acompanhar. O EWZ e o dólar, para ver o que a gente consegue ter de leitura aqui na tela, né? Um dia que fazia muito tempo que não ocorria, né? Algo nesse sentido. É um cenário realmente de caos aqui para a bolsa, um sell-off. E vamos ver o que a gente pode tirar aqui de conclusão. O petróleo, ele está exatamente naquela região que nós comentamos nos outros vídeos, que é o 6583. Ele está testando essa região que envolve a linha de tendência de alta e o próprio fundo, né? E se ele passar aqui para cima de 6583, ele pode sim ter um movimento de compra, porque nós teríamos tido um pivô de baixa que fraquejou e não teve continuidade, né? E falando do EWZ que eu comentei mais cedo, a gente pode observar aqui, eu vou até ter que diminuir o zoom, né? A gente observa o EWZ bem longe da média, ele está numa situação caótica, mas ele veio fechar o último gap que nós tínhamos aqui aberto. Esse gap foi fechado exatamente a 33,24, ele está bem abaixo. E veja que o EWZ ele está no fundo de maio do ano passado, né? Para a gente ver a magnitude dessa queda atual. E foi a partir dali que ele fez movimento de alta, recuou, aqui ele fez um pivô, né? Fundo, topo, fundo, e fez aquela alta espetacular, partindo simplesmente de 31,78 e foi num tiro só até 43,66. Então é uma região que mostra o EWZ longe da média, né? Com todos os gaps que estavam abaixo fechados, né? Então pode ter uma reação, né? Mas ainda nós não temos um sinal, né? Mas pelos gaps que temos abertos, até pelo movimento que ele fez para baixo, né? É uma possibilidade aí, de repente, de a gente ter pelo menos um bom repique. Ok? Falando rapidinho aqui do Dow Jones, o DJI aqui na tela. Bolsas americanas estão dentro da normalidade, oscilando dentro de uma faixa padrão. O Dow Jones ele simplesmente rompeu um pivô de alta em 25.087 pontos e está desenvolvendo uma alta hoje, um movimento normal aqui, tendência de alta lá fora. O S&P está de lado, mas também com um pivô em desenvolvimento, tem uma certa distância da média natural, uma pausa. E o índice Nasdaq já tinha desenvolvido essa movimentação. Nós estamos na máxima histórica, ele está simplesmente testando o teto anterior, né, o topo anterior aqui, então não muda em nada, uma queda pontual. Falando aqui, pessoal, sobre o Ibovespa, né, eu acho que o fechamento de hoje vai dizer muito, né, não existe uma razão específica para essa queda. Nós tivemos alguns períodos de baixa aqui que tinham alguns motivos específicos, nesse caso não, na ausência de alguma coisa. É claro, nós temos aí problemas fiscais, problemas políticos, mas quando não tem um driver, um conjunto de drivers definidos, o mercado simplesmente sai estopando e é onde você tem uma queda mais aguda, né? Então, nós temos aqui, na verdade, olhando aqui o Ibovespa, né? Deixa eu apagar esses círculos aqui, que era um possível pivô fundo duplo que a gente tinha elucubrado aqui, mas agora não tem sentido.
Então, nesse momento, o Ibovespa ele tem uma Marubozu com volume projetado muito forte, e a perda aqui da região da mínima, né, da 75.336, 335 e dos 75 mil pontos que eu citei no informe cenário, trouxe o mercado aqui para o fundo, para essa região aqui do fundo de dezembro, né, onde o mercado montou um piso aqui sobre essa linha de tendência de alta ou a parte inferior do canal, como queira, desenvolver um movimento altista. Então, nesse momento, a gente já tem uma distância relevante em relação à média. O mercado volta a trabalhar fora da banda de Bollinger inferior. Então, é um cenário realmente caótico, né? A análise gráfica ela pode ajudar, mas principalmente quando o mercado se acalmar. Então, é aquele movimento que o investidor tem que avaliar o seu risco, até quanto que ele consegue segurar posições compradas. De repente, quem está vendido provavelmente já começa a zerar aí os seus lotes, né? E aí, cada um tem que avaliar aqui, de repente, uma carteira simplesmente. Eu não sei se vale a pena mexer num cenário de turbulência tão grande, né? A gente pega, por exemplo, ações aqui, você pega, sei lá, Lojas Marisa caindo 10%, você pega Eletrobras caindo 7%, né? JBS caindo 6%, você pega Itaúsa caindo mais de 6%, uma Pomo 4 caindo 8%, né? Via Varejo caindo 11%. Eu não sei se de repente quem segurou até agora, se vale a pena sair, né? Porque aí vai de cada um, da visão que cada um tem, do nível, do dinheiro que está aplicado, se essa pessoa vai precisar no curto prazo. Eu particularmente não gosto de sair no olho do furacão em movimentos turbulentos, mesmo porque há 3 semanas atrás nós estávamos aqui praticamente na máxima histórica, né? 3 semanas atrás, né? Simplesmente a gente estava na região aqui da máxima histórica no dia 16, 17 de maio, né? Então a gente não tem tantas mudanças assim para ter uma coisa nesse sentido, e mesmo que tenha, geralmente o mercado não cai de forma linear, ele costuma fazer movimentos de repiques, né? O dólar aqui ele continua disparando, né? O dólar está forte no exterior, mas assim, os juros, por exemplo, eles estão em baixa, os juros, dos títulos do Tesouro americano. Eu estava vendo agora há pouco aqui no broadcast, eles estavam nas mínimas, né? O juro da T-Note de 10 anos 2,942 e de 30 anos 3,090. Então, o problema é aqui no Brasil especificamente, né? Saiu muita coisa na mídia, isso leva as pessoas a terem uma aversão ao risco maior, aí tem o capital especulativo, então é um movimento bastante turbulento. Da mesma forma que na quinta-feira negra aqui, eu achava que o melhor caminho era manter as posições, e naquele momento a gente acertou. No fundo de 2016, eu achava que a melhor coisa era manter as posições, né? Então aqui nós acertamos, né? Inclusive a virada, aqui na quinta-feira negra nós acertamos. Nesse momento, eu posso acertar ou posso errar, mas eu acho que manter as posições é o melhor caminho, né? Nós temos o índice futuro fechando um gap, ele veio abaixo do fundo de dezembro, a gente pode marcar esse ponto aqui inclusive, 73,145, né? E o pessoal é interessante que tome bastante cuidado com a alavancagem nesses dias, né? Tentar fazer preço médio, muitas vezes você pode se machucar. Tentar manter posição já não é fácil em momentos turbulentos. Fazer day trade, a não ser que você acerte o movimento, né? Mas movimento muito amplo pode machucar aí o investidor, né? Então bastante cautela. E aqui, pessoal, nós estamos abaixo do fundo de dezembro, fechando um gap. O mercado fechou o gap exatamente a 72.800, né? Ele já está a 72.400, então vamos ver como é que reage no final. Quando o mercado tem tocado o gap, ele tem reagido em sentido contrário, tem uma distância muito grande em relação à média de 21, e nós temos um fundo aqui, que é importante, que é o fundo de dezembro, que pode estar aí na memória dos investidores, né? Então, um momento bastante turbulento, né? Eu particularmente acho que em boa parte disso foi um movimento criado de maneira muito além realmente do que é material, daquilo que é fundamentado. E existe ontem eu mostrei o fluxo cambial que foi positivo, no caso do mercado à vista, a gente tem com 2 dias de delay, né? Os estrangeiros
estão realmente vendidos no à vista, mas no futuro eles estão comprando, né? Pra vocês terem uma ideia, de ontem para hoje, compraram praticamente 20 mil contratos, então muitas vezes tem um delay entre aquilo que eles fazem e a materialização dos fatos, mas eu, particularmente sendo objetivo, eu tendo posições em carteira, tanto eu não sairia quanto eu não vou sair. Se eu tivesse dinheiro para fazer preço médio, eu compraria mais, com uma visão de alguns meses à frente de médio prazo. E para quem esperava a correção, é uma oportunidade, na minha opinião, para se posicionar. Essas quedas, esse gap aqui a gente pode fechar aqui, mudar a cor, como a gente costuma fazer. Então, movimento turbulento, pessoal. A renda variável tem dessas coisas, né? Eu e o meu grupo, nós estávamos vendidos, nós entramos comprando no meio dessa movimentação maluca aqui, e dentro do possível eu estou compartilhando a minha opinião, como eu costumo fazer, e eu vou compartilhar, né, jamais vou me esconder no momento de turbulência. Tem uma comunidade, uma galera que segue o nosso trabalho, então eu, sendo objetivo, eu manteria as posições dentro daquilo que é possível para cada investidor, né? Eu tinha falado muito para o pessoal não vender dólar, que era um risco muito grande, né, porque tinha fatores internos e externos, e agora no caso do mercado, eu não duvidaria, por exemplo, agora são 13 horas e 53 minutos, por exemplo, o índice, o Ibovespa, o BOVA11, de uma recuperação até o final, né? Então as margens, né, os ajustes das posições são feitos no final, então de repente vale a pena o pessoal que já está enrolado. O stop bom eu acho que era lá em cima, e de repente quem já está enrolado aguarda mais um pouco aí até o fim e vê como é que o mercado vai se comportar. Então esse fechamento de gap pode ser algo importante, mas aí tem que entrar a compra aqui, né? Se a gente for observar, por exemplo, um livro de ofertas, né? Colocar, por exemplo, aqui o IM18 na tela. Para quem de repente assistir esse vídeo, perceba que a quantidade de ofertas na compra é muito menor do que na venda. Eu tenho, por exemplo, nesse momento, 752 ofertas na compra, 3.200 aproximadamente aqui na venda. Isso pressiona os preços para baixo e o mercado acaba não tendo forças para repicar. Quando isso daqui começar a equilibrar, se ocorrer, né, eu acho que o mercado ele teria forças para começar a subir e fazer um repique, porque tanto no diário como no intraday também nós temos uma distância, aqui no 30 minutos tem distância para média, né? Nos 60 minutos tem distância para média também, e pelo menos um repique eu acho possível o mercado oferecer. Ok, pessoal, eu volto aí no final do pregão para fazer o radar. Eu não sei até que ponto um estudo desse ajuda, né? Mas assim, para quem está líquido de repente, você vê, por exemplo, situações aqui esdrúxulas aqui, né, de Umusiminas caindo 10%, Via Varejo caindo 12%, GGBR caindo 10%. Para mim isso aqui é compra. Em 2016, no olho do furacão, eu consegui me posicionar, eu acertei. Em maio também, dessa vez, eu não sei de repente se a queda vai além, mas eu acho que, como isso daqui é um cenário de fim de mundo, né, isolado no Brasil, a não ser que seja alguma coisa que a gente não sabe, mas não tem nada, por exemplo, que justifique uma queda dessa magnitude. Então eu acho que é a oportunidade de compra, estou me posicionando, errando ou acertando, estou aqui colocando minha cara a tapa e me manifestando. Ok? Então eu vou encerrar o vídeo aqui para poder subir isso aqui rápido e tentar de alguma forma ajudar o pessoal. Então eu lembro que um grande mestre que eu tive quando eu estava em treinamento no exterior uma vez, ele me falou o seguinte: quando você estiver enrolado, seja na compra ou na venda, imagina que você está líquido e aí você faz a pergunta para você: eu compraria ou eu venderia nesse momento? Ou eu ficaria de fora, né? E aí você vai ter mais ou menos uma resposta que pode guiar a sua decisão. Então, pessoal, renda variável tem momentos de turbulência, né? Tem momentos favoráveis e os momentos turbulentos, então espero para o pessoal que segue o trabalho de alguma forma auxiliar, e seguimos juntos aí. Eu venho no radar mais tarde para fazer um estudo completo como a gente faz todos os dias. Ok? Então faça chuva ou sol, a gente está aqui compartilhando, lutando, brigando aí no dia a dia. Um grande abraço a todos, espero que seja útil aí de alguma forma material.